Fala galera, Weber do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou falar como que eu venho fazendo a minha preparação para o cargo de analista judiciário, área judiciária do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Para quem não sabe e não acompanha o canal, eu sou técnico judiciário, fui aprovado em 17º lugar no concurso de 2007, logo no início de 2008, 28 de fevereiro de 2008, eu fui chamado logo na primeira leva dos 31 primeiros colocados para tomar posse e entrar em exercício nesse cargo que é maravilhoso, mas o cargo de analista judiciário ele proporciona uma remuneração melhor do que a de técnico judiciário e faz basicamente a mesma coisa do que eu venho executando nesse momento na Justiça Federal. Além de ser técnico judiciário, eu sou supervisor de execução na Segunda Vara Federal de São Gonçalo. Então, praticamente desde que eu iniciei a minha carreira na Justiça Federal, eu ocupo essa função de supervisor. No primeiro ano eu fiquei em Angra dos Reis, depois eu fui para Volta Redonda, fiquei 3 dias em Volta Redonda, e depois eu fui para Magé, quando então eu assumi a função de supervisor. Depois eu fui acompanhando a mesma juíza que eu fui acompanhando de Volta Redonda para Magé, fui acompanhando para Nova Iguaçu, e lá em Nova Iguaçu também exercendo essa função de supervisor. Depois fui para São João de Meriti, também exerci essa função de supervisor. Fui para Caxias, foi um período mais calmo da minha carreira, eu não exerci função nenhuma. Fiquei lá aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. Foi o melhor lugar que eu trabalhei, no segundo juizado especial federal de Duque de Caxias. É uma rapaziada muito legal, aconteceram várias coincidências. Eu já falei sobre isso daqui no canal e esse vídeo não é sobre essa questão. Logo na sequência eu volto para São João de Meriti mais uma vez exercendo a função de supervisor e agora na Segunda Vara Federal de São Gonçalo também ocupando essa função de supervisor agora na execução. Então eu vou iniciar esse vídeo aqui compartilhando um vídeo que eu vi hoje muito bacana. Eu estou afastado um tempo do canal por conta da doença, né? Eu acabei contraindo também H1N1. O meu filho contraiu H1N1, me passou e a gente já tinha se livrado. Aí logo depois ele voltou para o colégio, eu não sei se foi ele ou se foi um prestador de serviço que veio aqui, estava tossindo um pouco também, passou para a gente, mas agora também está dando uma amenizada. Eu vou ter condições melhores de voltar a gravar os vídeos aqui para o canal. Então, como eu vinha falando, eu vou compartilhar um vídeo que eu vi hoje e eu achei muito interessante porque não só pela atitude da concurseira, mas também porque bate muito com o que eu faço. Eu vou mostrar para vocês como que se aplica, no meu caso, o pensamento aí da galera que foi aprovada em vários concursos nos primeiros lugares. Então vamos dar uma olhadinha. Mas antes de a gente avançar para o conteúdo do vídeo, esse aqui é um canal que compartilha história de um concurseiro, né? Eu não faço concurso só para nível superior, né? Para servidor, faço concurso para magistratura também, para o Ministério Público. Então a gente precisa aí do seu like, precisa da sua inscrição no canal, ativa o sininho de notificação que eu viro e mexe, compartilho o vídeo. Diariamente eu faço vídeo de mini índice, mini dólar. Há algumas questões que me chamam a atenção também, eu falo sobre essas questões. Então é um canal muito interessante que trata não só de concurso público, mas também de investimento, de trade, de amortização de contratos, dentre outros assuntos. E deixe embaixo no seu comentário se você já faz concurso público, se você adota alguma metodologia diferente dessa, compartilha a tua história aí com a gente, porque isso daí ajuda a gente a crescer e evoluir, tanto no campo de concurso como ser humano, beleza? Então, preparação, analista judiciário, área judiciária. Vídeo interessante. O vídeo interessante que eu quero compartilhar com vocês é esse vídeo aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no que eles têm para acrescentar aí na nossa jornada. Mas o que eu fiz foi bem roots, bem, como é que eu posso dizer assim, rústico mesmo, raiz. Eu fui de aprovados dos vários tribunais, aí eu pegava ali os 10 primeiros. Pegava o nome da pessoa inteira, que ela tinha lá nome RG, botava no Google, achava no Facebook, enfim, o que tivesse dessas pessoas, e ia atrás, mandava mensagem. E aí eu lembro que eu mandei mensagem para algumas pessoas,
Algumas, obviamente, me ignoraram, né, e não me responderam, mas, graças a Deus, poucas e boas me responderam com muito carinho, com muita gratidão, e falaram, olha, eu fiz isso aqui, utilizei essas técnicas. Eu lembro que eu pegava um papel de ofício e ia anotando, assim, o que as pessoas falavam. Por exemplo, eu fazia revisões de tanto tempo, eu fazia um caderno, eu fazia provas de tal, e eu fui anotando. E pensei, falei, o que eu posso fazer com todas essas informações aqui, o que eu posso colocar na minha rotina. Aqui eu só tenho uma observação, porque é uma metodologia um pouco diferente da que eu faço, né? O que esses concurseiros eles sugeriram? Aparentemente eles pegavam lá e iam estudar a matéria do edital de concurso público. Eles pegavam, por exemplo, direito constitucional, tá aqui direito edital analista, esse aqui é o edital de analista judiciário. Eles pegavam, por exemplo, direito previdenciário. E aí eles pegam lá, Seguridade Social. Aí eles pegam a Seguridade Social, vão estudar e vão fazer um resumo sobre isso e de vez em quando vão voltar no resumo. Isso daí é muito maneiro para quem tem algum tempo para estudar. Como não é o meu caso, eu faço um pouco diferente disso. Então eu vou falar um pouco sobre o que eu faço depois que a gente acompanhar nesse vídeo que é muito interessante. Continue acompanhando porque é muito interessante. Sabendo que essas pessoas utilizaram essas metodologias que foram aprovadas. E o interessante é notar que a mesma metodologia, aliás, metodologias diferentes aprovam. Então, uma pessoa que só leu o PDF, ela foi aprovada. A outra que só viu o vídeo, ela foi aprovada. Depende muito de como você é, né, de qual estratégia você utiliza para aquilo ali, se você tem tempo, se não tem. Enfim, eu anotei tudo aquilo e fiz um Frankenstein. Eu peguei ali um negócio e falei, bom, isso aqui se encaixa na minha rotina. Isso aqui, por exemplo, só ler PDF, não dá. Eu, como uma pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade, era impossível ficar parada só lendo com PDF. Então, eu sabia que eu deveria ler PDF em assuntos específicos, em disciplinas específicas, mas não tudo. E eu fui fazendo ali um ajuste de metodologia. Mas o denominador comum, que para mim foi muito interessante, foi identificar que todas essas pessoas que haviam estado nos primeiros lugares nos tribunais, eles tinham um método de revisão muito bom. Assim, basicamente, se fosse contabilizar em termos de tempo, 80% do tempo deles era basicamente de revisão. Tinha ali o tempo de estudar, obviamente, você não vai revisar, né? Revisão é rever, é ver novamente. Então, você não pode já começar pela revisão. Mas o tempo que eles dedicavam para estudar era menor do que o tempo que eles dedicavam para revisar, tá? Repetindo aqueles livros. Então, foi a partir dali que eu montei uma metodologia sem validação para OAB, claro, né? Porque eu ainda não tinha sido aprovado. Mas falei, não, vou seguir nesse caminho aqui. Se não der certo, eu mudo de novo, mas vou tentar. É isso. Querendo ou não, isso que tu falou é muito legal que eu falo de revisão também. No sentido que, cara, revisão, ela é muito deixada de lado quando a gente estuda pra faculdade, pro colégio. Não tem. Basicamente, a gente estuda um dia antes da prova, faz a prova, tropeça, esquece do que estudou e acabou. Né? E aí, eu acho que quando a gente estuda pra concurso, eu acho que é a principal chavinha que tem que virar na cabeça, cara. Estudo pra concurso é diferente. Revisão é muito importante. Sim, não tem como tu ser aprovado num concurso grande se tu não rever o conteúdo, né? E aí que vem essa questão de todos os aprovados, né, trazerem isso. E aí, como é que tu organizou essa tua revisão, assim? Esse foi o ponto-chave. E, inclusive, eu acho que foi algo que mudou tanto o meu concurso, assim como mudou a minha vida, porque até hoje eu tô falando sobre isso, falando sobre revisão. E o denominador comum que eu encontrei dessas pessoas é que elas tinham um material de revisão próprio. Material esse que muita gente começou chamando de caderno de erros. E aí, enfim, foi caderno de erros, pegava ali as questões que errava, anotava e revisava tudo. Beleza, tudo bem. Só que aí aconteceu uma coisa muito interessante. Na minha casa, eu lembro que quando eu fiz vestibular, eu e minha mãe estávamos estudando na mesma época, ambas para fazer direito, ambas ali no cursinho pro vestibular. E aí eu lembro que minha mãe ela fazia o seguinte, ela usava, eu se eu não me engano, ela já usava o site de questões, só que para história, geografia e etc. E o que minha mãe fazia? Ela pegava as questões e ela fazia um mini resumo, porque como ela não tinha tempo para estar que ela trabalhava, ela fazia história, geografia, ela fazia um mini resumo ali das questões no caderno dela. Então eu lembro que eu peguei a ideia do caderno de erros, só que eu também peguei essa ideia da minha mãe de fazer um resumo das questões para aquilo que eu não compreendia. E a partir daí, eu lembro que eu fui organizando o caderno e falei, cara, eu vou fazer um material de revisão, não apenas daquilo que eu errei. Eu preciso fazer um material de revisão daquilo que está caindo em prova, independentemente se eu errei ou não. Porque o que o professor vai me falar é importante, mas nada é mais importante do que aquilo que cai na prova. Se o professor falar para você que o assunto X é importante, ok, mas se não cair na sua prova, não é importante. Naquele momento, na sua aprovação, não é importante. E aí eu falei, peraí, eu vou fazer um material um pouco diferente aqui. E aí eu usei um nome que, ao invés de falar de caderno de erros, eu chamei de caderno de acertos. Por quê? Porque quanto mais eu escrevia no caderno de erros, mais eu falava, gente, eu tô errando tudo isso. Eu não vou pegar esse caderno horroroso pra poder estudar, porque olha a quantidade de coisa que eu errei. Aí eu falei, não, vou chamar de caderno de acertos, porque tudo que tá aqui eu vou acertar no dia da minha prova. E aí, no final, eu passei a fazer um material de resumo, porém um resumo das questões, e não mais um resumo de aula ou um resumo de PDF. Porque eu tinha certeza de que tudo estava no meu caderno, e aí, então, foi essa ideia que eu peguei, que não foi uma ideia, como eu posso dizer, uma ideia 100% autoral, porque eu peguei a ideia de outras pessoas que haviam sido aprovadas, mas juntar tudo isso e a minha experiência pessoal em casa também e condensar no caderno de acesso foi o que realmente me ajudou a ser aprovada na análise da IT. E aí tem uma questão maneira também, eu acho que acabou
acabou passando para um outro vídeo que não tem nada a ver. Esse da Sobre Ucrânia, depois eu dou uma olhada, não agora. Tem uma parada maneira aqui, que é um comentário de um concurseiro também, logo aqui embaixo, de um colega concurseiro. E ele fala um pouco sobre isso, não sei se vai dar para ver. Aqui eu fiz um comentário, e aqui embaixo está o comentário dele. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Eu vou jogar para o Word e vou tentar ampliar o que ele falou aqui, que é bem interessante também. Vou jogar aqui para o Word. E aí o colega fala que passou em 2 concursos de tribunal, foi técnico e analista judiciário, é analista judiciário e está estudando para o concurso da magistratura. Basicamente, é quase o que eu faço. Na verdade, eu sou técnico e eu parei um pouco de estudar. Fiz o Enama, eu vou mostrar para vocês na sequência aí. Eu fiz o Enama, eu dei um vacilo, era para ter concorrido por cota, né? Eu só precisaria de 60 questões, das 60 primeiras questões, para eu ter o certificado pela cota, mas eu acabei dando um mole lá, eu falei um pouco isso no vídeo que eu fiz sobre o Enama, e aí eu concorri pela lista geral. Pelas minhas contas eu fiz 52 pontos, eu fiz 65% da prova. Então eu precisava de 70% da prova para ter o certificado. E muito provavelmente eu não vou conseguir o certificado. Então, eu faço concurso da magistratura também, já fiz segunda fase do TJ de Minas, fiz segunda fase do MPRJ. Agora, eu acabei de fazer, agora não, no ano passado, eu acabei de fazer a prova para a magistratura do Estado do Rio de Janeiro por conta de uma questão. Eu também já falei sobre isso em vídeo do canal. Eu acabei não indo para a segunda fase. Fiz do MPRJ agora há pouco tempo e eu também não fui para a segunda fase, coincidentemente por conta de uma questão. Eu acertei essa questão, só que eles alteraram o gabarito e é mais ou menos essa história dele aí. Já usou vários métodos de estudo e eu, na verdade, não usei vários métodos de estudo. Mas o que realmente observei que funciona e não funciona para mim. Videoaula consome muito tempo. Concordo plenamente, concordo plenamente. Por mais qualificado que seja o profissional, em determinado momento da aula ele acaba divagando um pouco e perdendo rendimento também. E a gente acelera, mesmo acelerando, não tem jeito, você acaba perdendo muito tempo com videoaula. As pontuações só subiram quando passei a ler lei seca. Esse é um costume que eu tenho também. Passei a ler lei seca, separando aqueles artigos que têm cara de prova. Alguns você já sabe que são meio relevantes para cair. Com o tempo, eu falo muito isso aqui no canal, a questão da casca. Com o tempo a gente vai criando casca e vai sabendo o que é importante e o que não é importante. Por exemplo, uma questão na véspera, agora não estou lembrando muito bem se foi do MP ou se foi do Enama, eu acho que foi do MP. Caiu uma questão falando sobre o reexame necessário em ação popular ou ação civil pública, alguma coisa assim. Eu havia lido no dia anterior. Eu falei, pô, isso daqui é cara de prova, isso daqui provavelmente vai cair. Uma que eu falo sempre, eu já até fiz um short sobre isso, falando sobre vozes da minha cabeça. Às vezes vem um lance desse na minha cabeça, porra, tem que estudar isso aqui. Na véspera da prova do MPRJ eu não estudei a porcaria e caiu falando sobre o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição da República. Então são coisas também que a gente vai tendo que ficar ligado. Responder questões em sites especializados, isso daqui eu vou comentar logo na sequência. Concurso de carreira jurídica, preciso estudar hoje, eu já fiz isso e já alimentei o meu arquivo, né? Porque tem um arquivo não só de resumo de erros, mas tem um arquivo também falando sobre os informativos. Geralmente eles cobram o enunciado, o que é dito, do que ele trata, não cobra um conhecimento mais aprofundado. Ou então, assim, tem uma frase lá no informativo do Dizer o Direito, eu vou mostrar, tem uma frase e eles constroem uma história exigindo aquele conhecimento. E aí você lendo a frase, você, opa, é disso aqui que eles estão tratando. Então eu já tenho esse conhecimento, vou lá e respondo. Então, pessoas muito detalhistas e organizadas não é o meu caso. Eu sou organizado, mas eu não sou muito detalhista. Se isso ainda é melhor, não adianta ficar 8 horas, não adianta ficar 8 horas sentado se não estiver concentrado. Isso daí realmente. O ideal é você pegar, vai estudando, viu que perdeu o rendimento, levanta, vai ao banheiro, bebe uma água,
faz uma outra coisa, mas também não deixa de voltar a estudar logo na sequência, porque senão você não volta mesmo, não tem jeito. Isso daí, como passar em provas e concursos, já fala, é um livro que é antigo, ele fala, não tiver rendimento, cara, não tem o menor problema, para, joga uma bola com teu filho, faz alguma coisa. Aqui em casa, vira e mexe, o meu trabalho, o meu estudo são interrompidos, né? Eu tenho uma criança de 4 anos aqui, então ele vê o pai aqui, acha que o pai não está fazendo nada, que é o tempo inteiro brincar com o pai, não tem jeito. Mas a gente vai conversando, ele vai entendendo e tal. Então, assim, vira e mexe, ele vem aqui, o meu pai vem aqui, a minha mãe está aqui, aí eles querem um pouco de atenção. Não tem jeito, você não tem rendimento naquele momento. Você vai parar, vai dar atenção para as pessoas e depois vai retornar. Se continuarem vindo, aí pede um pouquinho de paciência, explica a situação. O meu filho conversa numa boa, ele sai, vai para o quarto dele, vai brincar no quarto dele, e eu falo, olha, quando o papai fizer um intervalo, aí o papai vem aqui, monta quebra-cabeça com você, brinca de herói, chuta uma bola, vê um videozinho, faz alguma coisa, mas não dá para papai ficar o tempo inteiro brincando com você. E aos poucos ele vai entendendo e vai ajudando. E a gente que presta concurso público precisa muito disso, precisa muito da ajuda dos familiares, dos amigos, da compreensão de todo mundo. Usar material de cursinho especializado pode te economizar alguns anos de estudo. Isso daqui eu tenho uma ressalva, porque se você for cru, realmente pode te economizar. Porque o que acontece? Eles vão te direcionar. Agora, essa metodologia de estudo que essa colega concurseira falou, é claro, tem concurseiro que está no início da jornada. O camarada que está no início da jornada, ele precisa conhecer os conceitos, precisa estudar as matérias. Agora, quem já estuda há algum tempo, pode fazer esse tipo de estudo aí, e eu acho que é mais apropriado fazer esse tipo de estudo, não só porque eu faço isso, mas também porque a colega aí acabou de comprovar, foi atrás de vários concursados que ficaram nas primeiras colocações, e eles fazem esse tipo de estudo. Livro, eu quase não uso livro. Eu tenho usado muito livro, assim, uma matéria isolada lá, controle de constitucionalidade. Tem lá as leis de controle de constitucionalidade, 9868 de 99, 9882, tem mais uma ou outra, tem lei do processo coletivo também, coisa interessante, mas tem esse livro do Pedro Lenza que trata de controle de constitucionalidade, é um conhecimento mais denso, então ele na parte da manhã eu pego quando eu tenho tempo, vou dando uma lida, vou marcando, e o resumo eu faço dando uma lida naquilo que eu já marquei. Aquilo que eu já marquei lá atrás eu volto, dou uma lida no que eu marquei, no que tem atenção, e depois eu vou marcando até o final do controle de constitucionalidade. Agora, formação humanística, por exemplo. Formação humanística eu tenho que fazer por livro. Língua portuguesa, estou afastado há muito tempo. Eu vou mostrar para vocês aí o que eu vou fazer para fazer esse concurso de analista judiciário. Ministério Público até cai, mas é a última prova do Ministério Público. Então, tipo, você tem a primeira fase, e aí você tem 4 bancas, depois você tem a prova oral, e depois você tem a prova de língua portuguesa, que se não me falha a memória é uma redação. Mas para a magistratura já não tem língua portuguesa. Então, assim, desde que eu fui aprovado para técnico, eu estudei muito pouco língua portuguesa para concursos de analista também. Eu fiz analista do STJ, fui aprovado, mas acabei não ficando lá perto da vaga, né? Era o CESP, que você perde questões que você marca errado, então eu acabei não sendo aprovado, mas não sendo chamado, não tomando posse. Então vamos continuar aqui. Fazer revisão não é perder tempo, de jeito nenhum. Fazer revisão não é perder tempo. Fazer revisão é você enraizar, arraigar o conhecimento, e quando chegar na prova, de tanto você ler aquilo, de tanto você ler aquele resumo que você fez, aquilo vai cair na prova, e caindo na prova, você já está com aquele conhecimento na tua cabeça para você tirar daquela caixinha e ter aquele conhecimento disponível, é muito mais rápido. Tem um neurocientista que fala um pouco sobre isso, né? Eu não vou tratar sobre esse assunto agora, mas fala de como o cérebro funciona e como ele disponibiliza as informações. Então a gente tem que ficar ligado nisso, porque se a gente der uma lida em determinado conteúdo e não voltar naquele conteúdo, vai se perder o conteúdo. Não tem jeito. Por mais brilhante que você seja, você vai perder aquele conteúdo. Agora, pô, tu leu hoje um troço.
Aí, daqui 3 dias você lê de novo. Daqui 5 dias você lê de novo. Dali mais tantos dias você lê de novo. Você vai falar, caramba, isso daqui já passou tantas vezes na minha frente. E isso é importante. Essa informação vai ficar disponível para você com uma facilidade para quando você precisar usar, você usar e acertar a questão da prova. Lembrando que o concurso público não é perfeição. Você tem que conquistar a vaga. Eu errei somente 2 questões para técnico, mas assim, não adianta, não é perfeição. Eu não buscava perfeição, acabou acontecendo de eu ficar muito perto de gabaritar, eu já falei isso, até uma brincadeira aí, a matéria que eu mais gosto é matemática, eu errei uma porcaria de uma questão de matemática, gabaritei língua portuguesa, errei uma questão de matemática. Na véspera da prova, o professor Luiz Gustavo, na época da academia do concurso, ele tinha sido técnico judiciário e falou: há muito tempo que não cobram esse artigo 50 da Lei 9784 de 99. Vão cobrar na prova. Caiu uma porcaria da questão do artigo 50, eu acabei não acertando também. Então são coisas assim que a gente vai ter que se ligando, né, para evoluir. Alguém falou alguma coisa para você, cara, vai lá, dá uma lida naquela porcaria daquele artigo, vê o que é mais relevante, porque o que acontece? Você que já tem determinado conhecimento, você vai saber muitas coisas. Só que há coisas que discrepam um pouco, são um pouco diferentes. E o examinador vai perguntar aquilo que discrepa, não vai perguntar aquilo que é a regra, ele vai perguntar a exceção. Você dando uma olhada, vendo que uma coisa é escandalosa, pode ter certeza que aquilo vai cair na prova. E é assim que a gente vai acertando questões e vai ficando cada vez mais perto de conquistar nossa vaga. Eu vou falar um pouco na sequência sobre o que eu venho fazendo agora, mas vamos finalizar o que o colega falou aqui. Revisão não é perder tempo, vai esquecer parte das informações que leu, revisitar tudo, é isso aí. Ainda que seja superficialmente. Rotina e disciplina são mais importantes que estudar um dia inteiro e passar 2 sem ler nada. Exatamente. E aí vamos agora dar uma olhada, porque eu tenho que falar um pouco do que aconteceu comigo, vocês vão entender. Isso daqui é algo que já foi utilizado, né? Execução orçamentária desse meu mês de abril, mês que passou. E aqui é o que eu venho fazendo. Eu iniciei o meu estudo para analista judiciário do TRF da segunda região no dia 15 de abril. Por que no dia 15 de abril? Se não me falha a memória, 15 de abril foi uma segunda-feira. Uma segunda-feira, no dia 14 de abril, foi o dia que eu fiz a prova do ENAMA. Eu tinha pensado, pô, eu vou ficar aí pelo menos uns 3 dias, né, para dar uma relaxada na cabeça, né? Mas eu não consegui fazer isso. Logo no dia seguinte eu iniciei a minha preparação e vocês veem tudo que está dourado aqui. Eu tenho um pouco dessa mania do Ike Batista também de colocar essas cores, né, de separar as coisas por cores. E vocês podem ver que aqui está um pouco vermelho, mas aqui eu tenho que modificar um pouco, porque hoje a gente já fez alguma coisa. Então, isso daqui tem que ser alterado. E aí, na sequência, eu vou estudar lá gestão estratégica, direitos humanos e acessibilidade. E eu estou com um déficit aí de 7 dias, porque eu estou contando que eu ainda não acabei o dia de hoje. Como amanhã é sábado, o que eu vou fazer? Hoje eu vou tentar matar 2 dias. Amanhã é final de semana, vou tentar matar 2 dias. Domingo, final de semana, tentar matar 2 dias. E aí eu vou fazer isso. Então, tipo, no mês de abril, eu dei uma ênfase à gestão estratégica, direitos humanos e acessibilidade, além das matérias que eu já vim estudando. Matéria que eu já venho estudando, o que eu faço? Que concursos? Entro no site do Que Concursos e vou lá. Vou pegando, vou vendo aqui. Aí, pô, acertei a questão, mas, pô, tem alguma informação legal? Tenho. Pego essa informação legal e aí eu vou fazendo. Qual foi a estatística aqui? Teve gente que errou, a gente vê a estatística também. E aí vai pegando as informações que são relevantes. Aqui eu errei, por que eu errei? Aí eu volto e dou uma olhada lá no porquê que eu errei. Aqui eu separo as questões do dia, as questões que eu errei no dia. Só as questões que eu errei no dia? Não, pode ter questão que eu acertei também, mas a coisa que é interessante que dá para a gente pegar. Porque como que funciona? Você tem lá uma questão de múltipla escolha, você tem cinco alternativas. E aí você vai eliminando as alternativas e aí você fica geralmente com 2, no máximo com 3 alternativas para você escolher. E aí você, dentro do seu conhecimento, você vai lá e escolhe a que é a mais coerente para você.
Você não é obrigado a saber tudo. É óbvio que se você souber tudo, você está aprovado, você não tem nem concorrente. Você está aprovado, você está lá nas cabeças e tudo mais. Só que a imensa realidade dos concurseiros, da maioria dos concurseiros, não é o camarada que sabe tudo. É o camarada que trabalha, é um camarada que tem família, é um camarada que tem pouco tempo para estudar. Então, esse camarada que tem pouco tempo para estudar, ele tem que prestar sim atenção aos detalhes. Então, foi lá, fez uma questão, você ficou entre duas. Você acertou a questão? Por que eu tive dúvida naquela outra? Aí você vai abrir lá o comentário dos colegas que são mais experientes que a gente e vai ver, olha, essa daqui não é isso por este motivo. Você abriu o comentário do colega, muito provavelmente uma que você já considerou errado tem uma informação que é relevante. Por que não pegar essa informação relevante também para você? E aí vai formando um resumo de erros. Tipo, desde que eu comecei a estudar, lá em abril, eu já tenho aí 40 páginas de resumo de erros. Às vezes eu pego a questão inteira, que eu acho maneiro. Ó, essa questão aqui inteira é maneira. Eu pego tudo daquela questão, coloco no resumo de erros. E aí eu vou formando o meu resuminho, e aí o que eu vou fazendo? Aí vamos voltar lá para o slide para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, a gente já deu uma olhada no vídeo interessante. Então, exercício todos os dias. Aí vocês viram lá que eu vou pegar em abril eu faço uma parte, maio, junho e julho. Já tenho férias marcadas lá. Conversei com o meu chefe, ele definiu férias de 1º de julho até a véspera da prova. Então eu vou ter esse tempo todo aí em julho para me dedicar exclusivamente a essa prova de analista judiciário. Depois eu volto à carga do concurso do MPRJ 38, já tem vídeo aqui no canal falando sobre o erro que eu cometi do MPRJ 36 para o MPRJ 37. No MPRJ 36 eu fui para a segunda fase, mas eu fiz a metade da prova. No MPRJ 37 eles pararam de exigir a metade da prova e passaram a exigir 60%. Eu fiz 59%, eu tive uma acréscimo de 9%, mas eu poderia ter feito mais. Eu confesso que eu poderia ter feito mais e eu vou me aperfeiçoar para quando chegar no MPRJ 38 eu performar bem melhor do que eu performei nos 2 concursos anteriores. Por hora, o meu foco é em analista judiciário, área judiciária do TRF da 2ª região. Então, o que aquilo ali quer dizer? Em abril, eu fazia 5 questões de cada matéria por dia. Em maio, eu vou passar a fazer 7. Em junho, 10. E em julho, 15. Porque em julho eu vou estar de férias, então, vou ter bastante tempo para fazer muitas questões, errar bastante, errar quando eu tenho que errar, para quando chegar na hora da prova, eu não cometer tantos erros e, de repente, a gente conseguir aí essa vaga nesse cargo que é relevante também. E é uma área em que eu já trabalho. E ainda tem essa questão, você pode fazer a opção de permanecer na sua lotação. Quando eu fiz na primeira vez que eu passei para técnico, eu contei essa história também aqui no canal. Eu conheci a seção judiciária inteira, porque eu sou curioso, gosto de história, gosto de geografia, e aí eu passei a olhar onde que tem, né? Tem lá no site, eu vou botar aqui, não estava previsto para fazer, mas eu vou compartilhar isso aqui com vocês. jfrj.jus.br, institucional, aí aqui tem várias, vamos lá, várias, endereços e competências, e aí aqui, ó, tem lá os municípios do estado do Rio de Janeiro, e ali vai falando qual é a subseção judiciária que é competente para os feitos daquele município do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, a minha primeira lotação foi Angra. Angra tem vara federal, então, ó, jurisdição em Angra dos Reis e Paraty. Eu cheguei a morar em Paraty também, nossa, lugar fantástico, maravilhoso. Vila Residencial de Mambucaba, maravilhoso, maravilhoso. Você dormia com o barulho da onda do mar, era fantástico, era uma coisa maravilhosa. E ainda tinha Vila Histórica de Mambucaba ao lado. Então tinha um lugar lá que tinha, acho que era um omelete de camarão que você comia. Era coisa de outro mundo, maravilhoso mesmo. E aí eu fui pesquisando, só que eu não pesquisei Angra dos Reis. Então, para onde você deseja ir? Aí eu sabia, perto de Araruama, São Pedro da Aldeia. Ou Niterói, que era a cidade onde eu morei, e Rio de Janeiro, que foi a cidade onde eu morei por 15 anos, a cidade em que eu nasci. Então eu quero ir ou para São Pedro, ou para Niterói, ou para Rio de Janeiro. Para onde você não gostaria de ir? Eu coloquei a seção judiciária toda, menos Angra dos Reis. Eles me mandaram para Angra dos Reis.
Então tem essa possibilidade aí. Perdão. Tem essa possibilidade de você, para quem já está na casa, manter a lotação. Aguarda um segundinho, por favor. Beleza, retomando aqui, resumo de erros, né? Leitura dos erros do dia com o mínimo de 10 em abril. A partir de agora eu vou fazer 13 páginas, e aí para vocês entenderem aqui o que eu estou falando. Eu tenho aqui a página de erros, e eu tenho aqui os erros que eu cometi hoje. Então eu pego esses erros que eu cometi hoje aqui, e aí eu faço um bloco de erros. Faço um bloco de erros. Não, aqui está errado. Faço um bloco de erros. Caramba, hoje eu separei coisa pra caramba. Isso aqui deve me dar umas 5 páginas. Peguei os erros do dia. Colei os erros do dia. Ainda ficou um pouco diferente aqui. Eu dou uma formatada de leve. Tiro aqui, simples, ok. Aí ficou mais agrupado. Então aqueles erros de lá, eles pararam aqui, ó. Pô, quase acertei, tá vendo? 5 páginas. Eu vou pegar, vou ler esses erros aqui. Só que são 4 páginas do dia. Eu vou parar, não. Eu estou em julho. Em julho eu vou fazer 13 páginas. Então, além dessas páginas, eu tenho que ler mais 9 páginas. Então, a minha leitura, ela vai parar lá na 13ª página. 13ª página, que é essa aqui. Não, essa aqui. Parei na 13ª página, o que eu tenho que fazer? Jogar lá para baixo. Jogo lá para baixo, porque da próxima vez eu não leio a mesma coisa. Eu leio uma coisa diferente, que eu já li alguma vez, e isso vai me servir também como resumo. Então vamos salvar isso aqui, que isso aqui é importante. Eu já joguei as outras lá para cima. E matéria do edital. Matéria do edital não tem jeito. Às vezes durante a semana a gente não tem tempo para estudar a matéria do edital. Eu, por exemplo, há alguns dias eu tenho que trabalhar no presencial. Então o que eu faço? No presencial é dia que eu não tenho como estudar. Eu levo um livrinho, vou dando uma lida no livro no ônibus, ouvindo meu rock and roll. Quando eu volto para casa, dependendo de quando da hora que eu chego em casa, não dá para ler mais nada. Mas assim, como eu chego muito adiantado no trabalho dá para dar uma lidinha em alguma coisa. Eu geralmente dou uma lida nessa página de resumo de erros, ou dou uma lida no site do Dizer o Direito. Hoje, por exemplo, eu já dei uma lida no site Dizer o Direito. Eu tive um horáriozinho para dar uma lida. Aí eu entrei aqui, aí tem lá informativo comentado. Baixei, beleza. Dei uma lida, as frases, eu pego e formo um arquivo com elas. Ó, isso daqui eu já baixei. Aí, tipo, aposentadoria, não prevê, tal. Isso daqui é interessante para mim? Eu dou uma olhada no resuminho dele. Existe a chance de aprofundar? Aí eu vou no completo, no comentário completo dele. Mas isso daqui eu pego, ó, e formo um arquivo só com essas frases aí. Isso aqui é tipo enunciado do CJF, das jornadas de direito do CJF. Vai cair lá o enunciado, ou no máximo eles fazem uma história pedindo o enunciado e pedindo o entendimento sobre isso daqui. Se você leu, entendeu o que é, na hora da prova eles vão te falar, vão te contar uma história, e aí de tanto ler, você já vai dar o estalo, não é o estalo do Thanos, mas já vai dar um estalo e vai, se ligar no que eles estão pedindo. Então, deu para ver no dia, viu no dia. Não deu para ver no dia, no final de semana, dá uma olhadinha nos enunciados, nos informativos da semana, e vai formando um arquivo tipo resumo de erros para dar uma lida também. Jurisprudência DOD arquivos é basicamente o que eu acabei de falar aqui. Deu para dar uma lida lá no Dizer o Direito? Deu para dar uma lida. Vai formando um arquivo também, porque em vez de você parar para ver coisa antiga no DOD, você já está formando um arquivo próprio com informativos antigos, que aí você só dá uma lida.
Acabou de ler lá aquelas páginas, pega aquelas páginas, joga para o final e pega um novo. E assim você vai sempre lendo, mas não a mesma coisa, repetindo a mesma coisa sempre. Beleza, era isso que eu tinha para falar com relação a esse concurso de analista judiciário, área judiciária TRF da segunda região. Compartilhar aí, eu achei relevante o vídeo, achei muito interessante a postura da colega, que foi saber de quem está passando nos primeiros lugares o que eles fazem. Na minha época, não havia que concursos, eu só conhecia o PCI Concursos, eu entrava no site do PCI, baixava a prova antiga e resolvia. A apostila que eu comprava tinha exercício, resolvia exercício. Chega num momento que você já sabe aquele exercício de cós salteado, e aí você vai para a prova praticamente sabendo que você está aprovado, beleza? Inscreva-se no canal para continuar acompanhando esse canal. O canal eu faço com bastante carinho. Todo dia eu posto vídeo sobre mini índice e mini dólar, porque eu acordo na parte da manhã, dou uma lida, e aí depois eu venho, dou uma lida em material de concurso público, depois eu venho para frente do computador, e aí eu dou uma olhada no mercado financeiro, tento fazer um trade no mini índice e no mini dólar, logo na sequência eu trabalho, e depois do trabalho vem o estudo aí. Em momentos em que a gente não está se preparando para concurso específico como é esse agora, a gente tem um tempo maior para se dedicar à família. Mas, por exemplo, amanhã e no domingo. No domingo dá um rolezinho, brinca com o filho, mas tem que cair dentro do estudo, não tem jeito. Ativa o sininho de notificação aí para receber a notificação dos novos vídeos do canal e deixa o comentário embaixo, que eu pedi lá no início do vídeo. Comenta aí embaixo. Qual a sua metodologia? Acha essa metodologia interessante? Eu achei interessante não só porque eu faço, mas achei interessante também o que a colega fez. Foi lá atrás dos primeiros colocados, que tiveram lá a humildade intelectual de recebê-la, compartilhar com ela o conhecimento e também agradecer por ela ter compartilhado, porque isso é muito importante, compartilhar com um amigo concurseiro uma nova metodologia de estudo pode ser muito relevante para a sua aprovação, para a minha aprovação, para a nossa aprovação, beleza? Forte abraço, velho do canal Vencendo Obstáculos. Até o próximo vídeo.